Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né, na medida do possível. Já peço antecipadamente desculpas aí pela qualidade da edição do vídeo, né? A internet está muito lenta aqui em casa e foi a maneira que eu consegui para poder passar para vocês, né, as aulas aí, né, da forma mais próxima do que seria as aulas em classe, né? Então, espero que vocês aproveitem, né, que a gente consiga, né, se comunicar aí dessa forma. Lembra, qualquer coisa, manda DM lá no @AFD, né, no Twitter, ou então pelo Classroom, tá habilitado lá os comentários, ou e-mail lá, né? E vamos lá. Hoje a aula a aula 11, né, página 25 lá do seu Adrianex, a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média. Lembrando que na aula passada, na aula 10, a gente falou sobre o feudalismo, né, e agora a gente vai ver como houve a transição aí, né, da Alta para a Baixa Idade Média. Lembrando que o feudalismo ele vai pegar as duas... a alta, né, está entre a alta e a baixa idade média. Então, vamos caracterizar basicamente o que aconteceu aí, né, a partir do século XI. O marco cronológico aí são as cruzadas, né? A partir daí nós teremos do século XI até o século XIV uma lenta decadência do feudalismo e a estruturação do modo de produção capitalista, né, que vai eclipsar o feudalismo na Europa, né? Então, basicamente, o que ocorreu lá? O desenvolvimento de uma economia de mercado, a gente vai ver como isso ocorreu, né, a partir aí de um excedente produtivo. O crescimento das cidades a partir do crescimento do comércio, um não virá sem o outro. As cidades surgem e nelas um novo grupo social, né, dentro daquele terceiro estado. Lembrando, né, que a gente viu isso lá na aula passada, né, o clero, a nobreza e os servos. Então, esse terceiro estado aí, vamos chamar de povo, né, vai abrigar a burguesia, né? Eles não são nobreza, lembre-se. Nós temos também aí um processo de deteriorização do poder dos senhores feudais, né? O poder local ele será cada vez mais dominado aí pelos reis, né? Vai surgir a figura... lembrando, né, que a figura do rei ela sempre existiu. Na aula passada a gente falou sobre, fez uma analogia, né, com o xadrez, inclusive, né, caracterizando isso, né? E também a igreja, né, vai perder poder. Então, a quebra do monopólio aí do poder universal da igreja e, consequentemente, a formação das monarquias nacionais, que aí a gente vai ver isso mais propriamente na aula 12, né? Essa primeira aula é uma introdução e até o renascimento urbano e comercial, né? Então, como é que o negócio ocorreu? Né? Lembre-se que desde o século IX, né, os normandos aqui, que popularmente a gente chama de vikings, eles invadem todo o norte aqui da Europa, né, inclusive aqui ondas migratórias para a Inglaterra. No sul aqui a gente tem os muçulmanos, né, também, né, entrando, né, na Europa aqui. Lembra, a gente falou sobre a Guerra de Reconquista, né, que vai assolar, né, a Península Ibérica, e aqui ao leste os magiares. Então, ao longo do século IX, né, e X, nós teremos essas várias invasões aí à Europa Ocidental. E aí, né, a partir do finalzinho do século XI, nós teremos o fim desses deslocamentos populacionais, né? Os árabes são contidos lá no sul,
por conta exatamente da Reconquista. Os normandos que vão tomar uma parte da Itália, vão tomar uma parte da França. Lembre-se, o norte lá da França, a Normandia tem esse nome por causa dos normandos. E o último grande deslocamento populacional aí foi em 1066, quando o Guilherme, o Conquistador, ele sairá do norte da França e irá invadir a Inglaterra no ano de 1066, dando início aí à tomada, da Inglaterra pelos normandos. Os magiares lá no leste, eles são convertidos ao cristianismo também, e barrados, o avanço deles para a Europa Ocidental, basicamente, as raízes aí magiares vão originar os húngaros, atualmente. E nós temos também a diminuição da violência por conta aí de dois grandes preceitos que vão, ou duas grandes transformações aí que vão ocorrer na Europa nesse contexto aí. Então, a trégua de Deus, século X, aí a igreja vai difundir essa ideia de que nenhum cristão deveria lutar com outro cristão. Então, basicamente, os cristãos não deveriam erguer suas espadas para outros cristãos, o que vai contar aí para a diminuição da violência, bem como também o nascimento das justas. As justas são jogos de guerra, basicamente, ou simulação de guerra, se você preferir. Veja, os cavalos aqui, tem um cavaleiro de cada lado aí do corner, por assim dizer, e aí um tenta derrubar o outro. Lembrando que só a nobreza podia fazer parte aí dessas justas, bem como lutas de espada, escudo, tudo mais. Isso vai diminuir a belicosidade na Europa, lembrando que a função dos nobres era a de lutar, como a gente viu na aula 10. Veja, menos invasões, menos guerras, diminuição da violência, tudo isso vai resultar numa longevidade maior das pessoas, vai morrer menos gente, e aí você sabe que gente com gente gera mais gente. Nós começamos aí a ter um surto demográfico na Europa Ocidental nesse período, e aí mais gente estaria apta para o trabalho, maior dedicação ao trabalho, e aí já que diminui aí as guerras e a belicosidade de forma mais geral. Também teremos aí um grande aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, como o sistema de pousio, que você pode notar aqui nessa imagem. O sistema de pousio, basicamente, eles faziam uma rotatividade. Sempre ficava uma parte da lavoura em pousio. Para quê? Para recuperar os nutrientes da terra. Então, eles faziam uma rotação aí de culturas, como você pode observar aqui nessa imagem. Também se desenvolve o arado de ferro, puxado aí por cavalos. Lembrando que os cavalos são muito mais fortes que os bois, trabalham mais rápido. Também, por conta disso, nós vemos aqui, vai cavar mais fundo, digamos assim, fazer os sulcos na terra, o que vai também melhorar a produtividade, o desenvolvimento aí de moinho hidráulico, de moinho de vento também. Isso será apresentado pelos árabes aos europeus. Tudo isso vai fazer com que haja uma maior produtividade. Essa maior produtividade vai gerar um excedente agrícola, e esse excedente agrícola vai possibilitar aí a retomada do comércio. A retomada do comércio também vai impulsionar aí o crescimento das cidades. E como é que as cidades vão nascer? A gente vai ver mais propriamente depois lá como se estruturava. Mas basicamente o que ocorre? Lembra que os servos, eles não eram escravos, portanto, eles eram livres, eles podiam sair quando quisessem
do feudo. O problema é que eles tinham que saldar suas dívidas para com o senhor feudal para que isso ocorresse. Então ele acabava ficando preso à terra porque ele não tinha condições de saldar suas dívidas. Só que com o surto demográfico aí a gente vai ver um excedente populacional nos feudos, lembrando que os feudos eram contidos pelos muros. O que caracterizava basicamente o feudo aí eram os muros, a proteção. Então você tem aí pessoas, né, em excesso que vão acabar sendo expulsas dos feudos. E a partir do momento que essas pessoas são expulsas dos feudos, não tem mais dívida. Né? O senhor feudal, né, vai lá, ao expulsar o servo de lá, ele está libertando ele das dívidas. E aí, essa gente vai fazer o quê? Vai procurar uma forma de sobreviver nas cidades, né, fora do burgo. Lembrando, né, que o muro, a proteção da cidade, recebia o termo, o nome de burgo. E aí essas pessoas vão morar fora do burgo, ali ao redor do burgo, né, onde nascem as primeiras cidades. Elas nascem nas adjacências aí dos feudos, tá? E vão se dedicar ao comércio, ao artesanato, né? E óbvio, não foi todo mundo que conseguiu se articular dessa forma, e nós teremos muitos problemas sociais na Europa por conta disso, né, a partir de agora, não que não tivesse antes, mas vai, né, crescer aí, ou vai tomar ainda mais corpo aí os problemas sociais na Europa, um deles, né, a criminalidade. Você pode fazer uma analogia aí com a história do Robin Hood. Lembre-se, né, os bandoleiros lá, né, o termo usado aí para os bandos, né, a origem da palavra bandido, inclusive, vem daí, né, a lenda lá do Robin Hood, né, que roubava dos ricos para dar aos pobres, né, obviamente uma visão romântica aí de todo esse processo. Né? O fato é que precisa de mais terras para a manutenção aí das relações de sucerania e vassalagem. Lembre-se, não há senhor sem terras. O grande problema é que não há mais terras, né, sem senhor. Este vai ser, né, um problema também. Então, basicamente, as cruzadas elas vão possuir aí um fator social, né, um fator político, um fator econômico e, obviamente, um fator religioso, né, que irá desencadear aí o movimento cruzadista. Basicamente, né, o conceito aí de cruzada, movimento religioso e militar dos cristãos para retomar a Terra Santa, Jerusalém, que naquele momento estava sob o domínio dos sarracenos. É o nome mais comumente usado para se referir aos muçulmanos que estavam, né, dominando aquela área, né? Observe aqui toda essa parte em amarelo aí, ó, né? Os muçulmanos controlavam. Então, qual é o motivo religioso das cruzadas? A justificativa, obviamente, né, era auxiliar os bizantinos. Só que, observe, em 1054, e você deve lembrar disso na aula 9, em 1054 nós teremos o chamado Cisma do Oriente, né, no qual a Igreja Católica vai se cindir, né, por iniciativa do Império Romano do Oriente, ou do Império Bizantino. A gente vai ver o nascimento da Igreja Ortodoxa Grega, né? A gente vê os motivos lá pelos quais ela surge, né? Pelos quais há essa cisão. As cruzadas elas vão ocorrer, né, menos de meio século depois do cisma, né? Vai lá, 40 anos depois, né, do cisma do Oriente, né, 50 anos depois do cisma do Oriente. Então, a ideia do Papa, né, Urbano II, aí, obviamente que não era apenas auxiliar os bizantinos, né, barrar o avanço dos muçulmanos. A ideia aí também era tentar reunir a cristandade novamente sob seu domínio. Tá? Além disso, né, você teria um componente social muito forte aí.
Estava sobrando gente na Europa, lembre-se, né? Você tem aí um acidente populacional muito grande que será enviado, por assim dizer, para o Oriente nesse contexto, né, se houvesse as cruzadas. Né? E a pobreza era muito grande, lembre-se, né, o Papa lá em 1095, lá em Clermont, né, na França, né, ele vai convocar aí o concílio de Clermont e aos gritos de Deus vult, ou seja, Deus o quer, ele vai conclamar as cruzadas. Nem bem terminou isso, né, a gente vai ter aqui, ó, muitos mendigos, né, se largando lá para a região, né, da Terra Santa. Por quê? Porque o Papa disse, olha, todo aquele homem que for lá combater os muçulmanos, né, tudo que ele pegar será seu. A galera vai pelo botim, né, para a região. Além disso, o Papa disse que todos os pecados seriam absolvidos e, inclusive, se alguém tivesse alguma enfermidade, essas enfermidades seriam curadas, se você fizesse essa peregrinação. Então, quando a gente observa aqui a cruzada dos mendigos, a gente tem o Tom, né, quem liderou essa cruzada aí foi um cara chamado Pedro Sem Vintém, ou Pedro Sem Dinheiro, uma das duas cruzadas extraoficiais, a igreja não reconhece, não foi ela quem abençoou, por assim dizer, essa cruzada, bem como a igreja também não reconhece a cruzada das crianças, ali ó, em 1212, que também, obviamente, tem um fator social muito grande. Os caras já tinham promovido lá 4 cruzadas, nenhuma delas havia efetivamente cumprido o papel. A primeira cruzada, a Cruzada dos Nobres, irá conquistar Jerusalém, mas 50 anos depois eles vão perder, né, o domínio da cidade novamente para o Saladino, líder dos sarracenos. Aí os muçulmanos retomam Jerusalém. Então, muitos vão começar a defender que 200 anos depois aí do início das cruzadas, eles não conseguiram conquistar aí a região por conta exatamente de somente almas puras poderiam conquistar Jerusalém. Tá? Aí vão mandar, vai lá, milhares de crianças, meninos, para as cruzadas, para a Terra Santa, e os caras vão tornar o negócio assim até mais desafiador, porque eles vão mandar os camaradas pelo norte da África. Observe, uma região totalmente dominada aí pelos muçulmanos. Óbvio que ninguém chegou, né, ao destino, provavelmente foram capturados e vendidos como escravos ou foram assassinados aí ao longo do caminho. Né? O fato é que não houve aí sucesso na cruzada das crianças, né, obviamente. Outra coisa, né? Lembre-se que havia necessidade de terras na Europa para perpetuar a ideia de sucerania e vassalagem. Né? Você precisa ter terras para essa relação acontecer. Né? Lembre-se que baseia-se no tal do comitatus, a relação sucerano-vassalo. Né? Então, a nobreza tinha interesse em obter terras lá na região da Terra Santa, e como eu havia dito antes, a cruzada dos nobres, a primeira cruzada, foi a única que efetivamente conseguiu, por um curto período de tempo, dominar Jerusalém. Né? E a primeira coisa que os caras fizeram ao tomar essa parte aqui foi fazer um monte de feudinhos ali, né? De perpetuar a relação de sucerania e vassalagem. Né? Mas aí, em 1149, os muçulmanos lá vão recuperar a Terra Santa lá, né, para os cristãos. Foram 8 cruzadas, a 4ª cruzada, chamada de cruzada comercial. As cidades italianas tinham muito interesse em aumentar o comércio. Né? E para aumentar o comércio, você precisaria de novas rotas comerciais. Então, a cidade de Veneza aqui, ó, será a patrocinadora da 4ª cruzada. O Doge Dandalo, Enrico Dandalo, o Doge era um título lá de Veneza, vai promover, vai patrocinar
a Quarta Cruzada. E, obviamente, né, você deve pensar, eles não deveriam ir para Jerusalém? Deveriam. Mas aqui, depois do Peloponeso, os caras vão, né, dar uma guinada ali para a esquerda e vão invadir Constantinopla. Os venezianos vão acabar fazendo um entreposto comercial ali em Constantinopla. Isso vai, né, enfraquecer a cidade, que mais tarde seria conquistada pelos seljúcidas, né, os turco-otomanos aí que vão conquistar em 1453, o Mehmed II toma Constantinopla. Um dos componentes é o enfraquecimento aí da cidade por conta desse reino latino que os venezianos estabeleceram em Constantinopla no século XIII. Né? De forma geral, as cruzadas foram um verdadeiro fracasso militar, se levar em conta que eles não conseguiram cumprir o objetivo. Entretanto, as cruzadas, elas tiveram um sucesso comercial muito grande, porque elas vão promover aí a reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Tá? E com esse sucesso comercial, nós teremos o renascimento comercial, que vai gerar o renascimento urbano também, né, como consequência. Olha só, as cidades italianas como Veneza, como Gênova, né, elas vão controlar o comércio internacional que começa a se estabelecer na Europa aí a partir do século XIII, né, a partir aí, de especiarias que vinham via Constantinopla para a Europa, né, bem como vão surgir aqui diversas rotas comerciais, como você pode observar aqui no mapa, né, cidades comerciais, feiras vão se desenvolver. O que são essas feiras aqui? Quando você tinha essas rotas comerciais aí no princípio, não havia um lugar pré-estabelecido para o comércio. Então, os europeus aqui vão pré-estabelecer, estão vendo os quadradinhos aqui, certos lugares chamados nós de trânsito, ou rotas de comércio, eles vão chamar de feiras. Era nestes lugares que se encontravam aí os comerciantes para comprar e vender produtos, né? Muita coisa vinda lá da Ásia, já tem a Rota da Seda aqui, né, que vai comercializar aí com a Europa também. Devido a todo esse volume de comércio, né, nesse momento aí, a gente vai ver também, né, a retomada da moeda, né? Porque se no feudalismo se praticava basicamente o escambo, agora precisa de moeda, né? Como é que você vai negociar lá com os caras na China se não com moeda? Tinha que ser uma mercadoria que não fosse perecível, né? Não dá para você trocar um porco, por exemplo, por seda. O porco é chegar a bacon lá, então precisa retomar o uso da moeda. E, obviamente, com a retomada do uso da moeda, a gente vai ter a retomada e também começa a se formar aí grupos comerciais, as chamadas ligas, como você pode observar nesse mapa aqui, a Liga Hanseática era a mais importante delas. Você tem a Liga Veneziana, a Liga de Champagne, a Liga Catalã, aqui, como você observa na legenda do mapa aqui. As ligas, elas promoviam aí o comércio em larga escala, né, de uma região para com a outra aí, né? Então começa a movimentar, né, intensamente a economia europeia, né? E aí, com isso, nós temos o renascimento urbano. Ele está interligado totalmente com o renascimento comercial. Há um provérbio aí do século XI, diz que o ar da cidade torna o homem livre. Por quê? Porque você não terá as mesmas relações de servidão na cidade que você tinha nos feudos. Muita gente, inclusive, começa a fugir dos feudos. Tinha uma regra lá, desde que o cara passasse um ano na cidade, ele estaria livre das suas dívidas para com o seu senhor feudal.
Lembrando que na região norte da Itália, as cidades não haviam sumido completamente. Quando a gente estudou o feudalismo, a gente viu isso. O feudalismo que nós estudamos, basicamente, se refere à França. O norte da Itália ele permanecerá ativo. Né? É claro, são cidades muito pequenas, mas ainda assim são cidades. Com a retomada do comércio, nós teremos aí o florescimento das cidades, novamente, não só mais no norte da Itália, mas em muitas partes da Europa, a partir lá daquelas feiras. E aí as cidades medievais, elas, como eu havia dito antes, elas vai criando uma aliança desses burgos com um personagem que sempre existiu, lembre-se, mas que não tinha poder de dominar o conjunto dos senhores feudais, que era o rei. Então os reis começam a fornecer as chamadas cartas de franquia, como você pode observar aqui nessa imagem, uma carta de franquia lá de Portugal, Portugal que foi precursor nessa liberdade, nessa autonomia das cidades concedidas pelo rei. Nem sempre foi assim. Muitas cidades vão obter sua independência ou sua autonomia em relação aos senhores feudais através de conflitos, mas como eu disse, a gente vai ver melhor isso na aula 12. Aqui você tem algumas imagens de cidades muradas, aqui ó, o muro, essa cidade aí de Cuenca, na Espanha. Basicamente as cidades que existem com o muro original são tombadas aí como patrimônio mundial da Unesco. Talvez o maior ícone seja a cidade de Carcassonne, aqui no sul da França, uma cidadezinha bem pequena, a cidade original aqui, e claro, ao redor dela vai se espraiando aí as cidades mais novas aí. Que é a Ávila, na Espanha, também com o muro original aí, de proteção da cidade, aí, principalmente por conta do conflito aí com os muçulmanos. Dentro das cidades, comércio e artesanato. Então, para organizar o comércio aí nas cidades, nós temos as guildas. Nada mais são do que associações de mercadores. Lembrando, não confundir com as ligas. As ligas, elas faziam comércio em larga escala e as guildas era o comércio local. As guildas monopolizavam esse comércio local, faziam as regras, originais das cidades que antes serviam para proteção, agora vão servir de alfândega também. Então, havia um controle de quem entrava e saía nessas regiões. E o mais importante, você vai pegar aquela sua canetinha purpurinada com urânio aqui e vai destacar as corporações de ofício. Então, você tem aí muitas, cada profissão, cada ofício tinha sua própria corporação. Então, você tinha aí a corporação de ofício dos marceneiros, dos pedreiros, dos sapateiros, dos açougueiros e assim por diante. A concorrência dentro dos seus setores, estabeleciam normas de produção, o controle da qualidade do produto e, principalmente, a assistência aos seus membros. Lembre-se, naquele momento, você não tinha nenhum tipo de ajudar-se mutuamente dentro do seu ofício. E a gente vê a gênese dessas corporações de ofício aqui, desde o século IX. Então, as primeiras associações profissionais aí, elas começam a surgir no século IX e eram congregações com forte influência religiosa,
e tinham por objetivo o auxílio mútuo aí entre os membros, né? Estabeleciam também preços, né? Não só a qualidade, não só a produção, né? A gente vai ver esse conceito de preço justo na aula 13, quando a gente for falar da cultura aí, do pensamento no medievo. A gente tem também aí grandes centros, né, de produção têxtil, Flandres, que também tinha uma grande feira, né, e Florença, norte da Itália, como ícones da produção têxtil aí do período. Nas cidades, como a gente viu, não tinha, né, mais a relação de servidão, então você começa aí a ter, né, trabalho assalariado, e uma divisão social do trabalho. E os oficiais eram os donos da lojinha, né, os caras que tinham o saber fazer, por assim dizer, né, os caras que tinham o know-how na fabricação das coisas lá, o domínio francês, jour, né, então o cara trabalhava por dia. E os aprendizes aí, né, que poderiam mais à frente se tornar oficiais, desde que sua corporação de ofício assim entendesse. Tá? A partir daí nós temos a formação de grupos de grandes comerciantes, artesãos, que vão se sobrepor aos demais. Lembre-se, o modo de produção capitalista está se estruturando aí. Tá? E agora, para a gente fechar a aula, vamos fazer um em classe aí para ver se a gente compreendeu tudo ou se a gente esqueceu de alguma coisa aí. Tá? Os mitos e o imaginário fantástico medieval não foram subitamente subtraídos da mentalidade coletiva europeia durante o século XVI. Conforme Laura de Mello e Souza, né, parece lícito considerar que o conhecido, o índico e desmistificado, o universo fantástico, o Atlântico passará a ocupar o papel análogo no imaginário do europeu quatrocentista. Então, durante a Idade Média, havia um imaginário vinculado às cruzadas, pautado pela concepção de que os nobres tinham a missão sagrada de proteger a população europeia dos infiéis que, após a tomada da Península Ibérica, vinham impondo violentamente suas crenças e cobrando altos impostos de toda a cristandade. Não se aplica. Lembre-se, as cruzadas elas foram para o leste, né? Você tem um espírito cruzadista ali na Península Ibérica, desde o século VIII, né? Os cristãos lutavam contra os muçulmanos naquela região, mas a pergunta é especificamente sobre as cruzadas. E as cruzadas, o movimento cruzadista foi para o leste, né, para a região que hoje nós conhecemos como Palestina ou Israel. Os vassalos deveriam morrer por meio do bom combate, pois, ainda que não houvesse esperança alguma de conquistar Jerusalém, ora, se não houvesse esperança alguma, para que os caras iriam, né, para este movimento? Porque iriam para Jerusalém. Então, não se aplica de forma alguma essa proposição. Divinos não voltassem a incidir sobre o Ocidente. Absolutamente errada. O movimento cruzadista aí, ele começa no final do século XI, a peste negra na Europa ela vai ter o seu ápice aí no século XIV, entre 1348 e 1351. De qualquer forma, século XIV. A longa peregrinação e os combates militares movidos pela fé, a fim de recuperar a Terra Santa, assegurariam a todos os participantes o perdão de seus pecados e a purificação de suas almas. Né? Então, é muito provável que seja essa a resposta. Lembre-se, né, ela tem componentes religiosos muito fortes, né, as cruzadas. Vamos ver aí lá. O enriquecimento obtido através de pilhagens deveria ser inteiramente destinado às ordens mendicantes? Não. Lembre-se que o botim era de cada indivíduo. Não? Então, qualquer um que fosse poderia ficar para si com o botim, aí, com o resultado das pilhagens. Então, resposta D. A longa peregrinação aí, os combates movidos pela fé. Beleza? Agora vamos para a questão 2. Assim como o camponês, o mercador está
a princípio submetido, na sua atividade profissional, ao tempo meteorológico, ao ciclo das estações, à imprevisibilidade das intempéries e dos cataclismos naturais. Lembrando que o que regia o tempo aí era o tempo das estações. Você não tinha tempo social nesse período ainda. Como durante muito tempo não houve nesse domínio senão a necessidade de submissão à ordem da natureza e de Deus. O mercador só teve como meio de ação as preces e as práticas supersticiosas. Mas quando se organiza uma rede comercial, o tempo se torna objeto de medida. A duração de uma viagem por mar ou por terra, ou de um lugar para o outro, o problema dos preços que no curso de uma mesma operação comercial, ainda, ou mais ainda, quando o círculo se complica, sobem ou descem. Tudo isso se põe cada vez mais à sua atenção. Mudança também importante. O mercador descobre o preço do tempo no mesmo momento em que ele explora o espaço. Pois, para ele, a duração essencial é aquela de um trajeto. O texto associa a mudança da percepção do tempo pelos mercadores medievais ao respeito estrito aos princípios do livre comércio, que determinava a obediência às regras internacionais de circulação de mercadorias. Absolutamente. Você não tem esse tipo de crivo nesse momento ainda. Então, não pode ser a. O crescimento das relações mercantis que passaram a envolver territórios mais amplos e distâncias mais longas. Olha, bem provavelmente que temos a resposta aí, só vamos ver as outras lá para confirmar. O aumento da navegação oceânica que permitiu o estabelecimento de relações comerciais regulares com a América, absolutamente. Isso virá só no final do século XV, lembre-se, 1492, Cristóvão Colombo aí descobre um caminho e vai levá-lo até o que nós chamaríamos de América posteriormente. Então, nem pensar se... O avanço das superstições na Europa Ocidental, que se difundiram a partir de contatos com os povos do leste deste continente da Ásia. Não, essas superstições, elas já existiam previamente na Europa Ocidental. E também o texto não fala necessariamente sobre isso. Aparecimento dos relógios que foram inventados para calcular a duração das viagens ultramarinas, absolutamente. E fora. Então, nós temos a resposta aí, a resposta B da questão 2 aí. E aí, nós vamos fazer uma live lá com vocês no horário pré-determinado pela coordenação, e depois a gente tira as dúvidas e tudo mais, se a gente encontrar um formato melhor para a realização aí dessas aulas, a gente migra, mas por enquanto vai ser assim, lembra, já frisei no começo, tentativa e erro, e é isso aí, espero que tenha ajudado vocês nesse ponto aí, beleza? Beijão, bom final de semana a todos, lembre-se, se dirigir, não bebam,